A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu não sei se falar que eu estou nervoso faz ajudar a não ficar nervoso, mas eu vou falar assim mesmo, estou nervoso. Estou aqui hoje para trazer a mensagem e tudo que eu tenho é uma Bíblia azul e um sonho, mas em nome de Jesus, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, eu acredito que Ele vai falar conosco hoje. E vai ser uma noite maravilhosa. Está sendo uma noite maravilhosa, amém? Vocês estão felizes? É a nossa primeira quinta-feira, né? 2024. Vocês comeram bastante rabanada? Até ontem? Deus tem seus preferidos, né? Até ontem. Eu comi até dia 31. Ela comeu até ontem. Será que Deus ama ela mais do que ama? Não sei. Fica aí esse questionamento. Tá entendendo? Tudo vira uma ministração no final. Então vamos lá, gente. Pastor Davi falou comigo de ministrar hoje e eu fiquei pensando, né? Um bocado de coisa, porque essa semana eu falei, a gente faz essas coisas, né? Virar o ano, eu falei assim, não, gente, eu preciso ser mais incisivo com relação a devocional, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que botar essa rotina, eu tenho que fazer acontecer, não posso ficar... Não, e aí, essa semana, segunda-feira, aí a gente fala isso antes, né? Aí vem a hora de fazer. Aí você fica assim, então, mas aí você começa a bocejar. Aí você fala, então, mas eu acho que amanhã... E aí o Espírito Santo fala, não, vamos... Na verdade, é aquilo que eu ministrei na oferta da última vez, né? Há coisas que precisam ser intencionais, não adianta. O anjo não ia descer e pegar pela minha mão e abrir a Bíblia, não ia. Se eu não pegasse, tomasse vergonha na cara e fizesse por mim mesmo, não iria acontecer. E aí, desde segunda-feira, na verdade, segunda não, né? Terça-feira, que foi o primeiro dia útil. Na terça-feira, eu comecei a fazer um estudo sobre o livro de Gálatas. Eu falei assim, vou começar a estudar o livro de Gálatas, até porque o pastor Davi já deu spoiler ano passado, que é o livro que a gente vai estudar agora na EBD. Aí já fica um marketing aí da EBD, vem para a EBD, pelo amor de Deus. Até porque você vai vir para a EBD, você vai ver se tudo que eu estou falando aqui faz sentido ou não, aí você pode falar, Ian só falou besteira, ou falar assim, não, Ian até que falou certinho. Então vem para a EBD para poder tirar a prova dos 9. E aí eu comecei a estudar Gálatas. Comecei a ler, e aí Paulo, ele fala umas coisas meio pesadas ali, ele tem ali um momento até... meio ríspido com Pedro, e aí a coisa vai acontecendo, e você começa a ler, e eu tenho essa dificuldade com relação à leitura de maneira geral. Eu até com relação à vida acadêmica, eu não sou muito esse cara que gosta de ficar lendo, não. Eu não sou o cara que estuda para prova, por exemplo, fica lendo em casa, só quando eu estou muito mal mesmo para poder passar naquela matéria. Aí eu estudo. Mas, normalmente, eu sou aquele cara que presta atenção ali, consegue assimilar e vai e consegue fazer. Eu não gosto muito, não tenho muito esse hábito, né, de leitura, e é um ponto a melhorar. E eu entendo isso. E aí eu comecei a ler, e você começa a entender a história, você começa a falar assim, cara, quero saber mais. Falei, não, hoje eu só vou até o capítulo 3, mas aí você está no 3, daqui a pouco você fala, não, mas aí acabou aqui a história na metade, preciso ver o que vai vir daqui a pouco. Aí você começa no 4, e é louco porque ele não fecha um assunto no capítulo. Aí você vai cair para o próximo, aí é 2, 3 horas da manhã. E aí eu fui indo, não entendendo o porquê que eu precisaria ter essa visão do texto, do livro todo, né? Que é um livro de 6 capítulos. E aí eu comecei a tentar entender e pesquisar e ler os contextos. Aí chega hoje, o pastor Davi fala, Ian, vai lá. Aí eu falei, então, vamos lá, né? E aí eu estou aqui. Agora eu entendo por que eu precisava ter tido toda essa contextualização de terça para cá, né? E eu espero, em nome de Jesus, que o nervosismo não me atrapalhe, que Ian não atrapalhe tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite aqui. Que nada do que esteja passando nas nossas mentes, nada que possa vir a atrapalhar o entendimento da palavra do Senhor hoje, faça valer de tudo que Ele tem para falar conosco, que Ele fale. Que todas as sementes que serão lançadas aqui encontrem terrenos férteis. Então, estejamos atentos. E como eu disse, não vamos romantizar. Estar atento depende da gente de maneira responsável. Se a gente não fizer o esforço de tentar levantar o menos possível, de tentar se concentrar, não adianta. Então, vamos tentar isso juntos,
para hoje e para 2024. E aí eu queria que vocês, por favor, abrissem. Tenham paciência comigo, pelo amor de Deus. Gálatas 3. Aí eu também não me ajudo. Eu fiquei lendo o negócio o dia todo, mas eu não marquei também. Aqui, achei. Gálatas 3:3. Vocês acharam? Amém? Também está aqui, né? Vamos ler aqui. Fala o seguinte, e depois a gente vai entender todo o contexto. Mas o título, né, desse capítulo 3 fala sobre lei ou fé, pelo menos na minha Bíblia. E aí, a partir do versículo 3, ele fala: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. E agora vamos ler aqui juntos. De 3 de novo, Bia, por favor. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Paulo ainda é meio, não estou acreditando nisso, uma hora dessa. Né? E aí, vamos contextualizar aqui. Do que a gente está falando? Que momento é esse? A gente está falando de um momento onde Paulo precisa advertir a galera lá da igreja, acho que fala de Gálatas mesmo, né? Os galáticos, né? E ele precisava advertir porque a galera estava meio louca, no sentido de que tinha os judeus e os não-judeus, e eles queriam impor as leis aos não-judeus. E uma dessas imposições, inclusive, era a questão da circuncisão, né? Principalmente a questão da circuncisão. E ele vem falando para eles: olha, vocês acho que perderam a mão aí. O que aconteceu com vocês? Será que tudo que vocês ouviram, será que tudo que a gente viveu, será que tudo que eu ministrei, será que tudo que a gente viveu junto, toda a palavra pregada, tudo ministrado, valeu de nada? Todas as experiências vividas com o Espírito Santo de Deus, tudo que Jesus veio e fez e mostrou e vocês viram, ouviram falar, tudo isso foi de nada, não serviu para nada, a ponto de vocês agora estarem querendo impor leis às pessoas, em querer impor que sejam circuncidados porque tem que ser. Não, que história é essa? O que está acontecendo? Tudo que a gente viveu, serviu de quê? Para que a gente viveu? Onde você botou isso? Onde você guardou essa memória? Onde você guardou esses ensinamentos? Que loucura! Em que momento você se perdeu no caminho? O que aconteceu? E já começa a ficar esse ponto de interrogação para a gente no início dessa noite. O que aconteceu? Será que não serviu de nada? Hoje, dia 4 de janeiro de 2024, será que tudo que a gente viveu, e aí você pode pensar isso para com Deus, para com a sua família, para com os seus na sua casa, para com os seus relacionamentos, será que tudo que a gente viveu não serviu de nada? Será que tudo que a gente viveu não suporta, talvez, a lei vir de novo e você acatar isso tão facilmente? Tudo que a gente viveu foi o quê? Foi uma emoção? Onde está tudo aquilo? Cadê a consistência de tudo aquilo que a gente viveu? Porque é a consistência que resiste a essas coisas. Senão a gente vive de emoção. A gente vive de emoção. A gente levanta a mão hoje, a gente canta hoje, a gente fica feliz hoje, e aí chega um momento onde aquilo passa. E aí a gente começa a se perder de novo. E aí vamos lá. Então é esse o momento ali, né? Ele manda essa carta para advertir o povo, e aí ele começa a falar ali, Gálatas, ele é a resposta de Paulo para essas doutrinas loucas que a igreja, pasmem, a igreja, estava tentando impor aos não-judeus. E aí o Paulo, ele não mede palavras, ele usa palavras e colocações, às vezes, fortes. Ele vai dizer ao longo do texto, e em alguns momentos a gente vai ver isso, eu vou mencionar alguns textos para poder a gente ver isso, ele vai trazer isso de maneiras mais contundentes.
Quer ver uma comprovação disso? Você abre, por favor, em Gálatas 2, versículo 11, do 11 ao 14. Aqui é um momento onde Paulo, inclusive, tem uma pequena treta com Pedro. Porque Pedro meio que perde a mão também. E aí Paulo vai chegar e vai confrontar Pedro. Vamos ler aqui junto. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomavam refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Então, calma aí. Pedro estava fazendo a refeição, eles estavam ali, e aí ele fica com medo. Não, o que vão pensar? E os não-judeus, não sei o que lá, e judeu, aquela confusão toda. E Pedro se rende dentro de um... não, nem entre aspas, fora de aspas mesmo. Ele se rende a esse pensamento primitivo, ignorando todo o fator graça que foi inaugurado a partir de Jesus. E aí a gente continua. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Todo mundo entrou num saquinho só, rotulado como hipócritas. Estamos falando de Pedro. E mais um bocado de gente, mas vamos pensar, Pedro. Ian, talvez vocês pudessem assim, não, Ian é pecador mesmo, Ian. Mas Pedro, e apesar de ser homem, a gente tem um olhar um pouquinho mais tipo, não, Pedro, hipócrita. Entrou no mesmo balaio, na mesma configuração. E aí a gente continua. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Então, você imagina, não sei quantas pessoas a gente está falando que estavam reunidas naquele lugar, mas talvez fossem uma quantidade considerável. Paulo estabelece ali um questionamento, uma treta com Pedro. E aí ele fala, olha só, você está vivendo uma coisa, falando outra, você está querendo impor uma coisa que você não está nem vivendo, que história é essa? É um confronto, é um momento de confronto ali. Paulo e Pedro estão num momento onde Paulo chega para Pedro e fala para ele, hipócrita, o que você está falando não condiz com o que você está vivendo. Vamos lá, vamos continuar. E aí ele tem esse conflito com Pedro, ali no capítulo 2, e para trazer toda essa contextualização da graça, o Paulo ele também vai trazer ali ao longo de Gálatas, o exemplo de Abraão, mostrando que ele foi aceito por Deus por meio da fé. Ele vai mencionar também ao longo do livro a história de Abraão, e a gente pode ver isso lá no capítulo 3, versículo 6. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrem de que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão, ele creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Vamos ler. Lembrem dos que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus. Ele creu em Deus. A gente tem dois verbos de ação dentro dessas aspas. Creu, aceitou. Abraão creu, Deus aceitou. Qualquer outra coisa que se coloque nesse caminho aqui entre o crer, entre uma pessoa crer, ter fé, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, seja judeu, não judeu, circuncidado, não circuncidado, que viva o que a gente diz que é a liturgia da igreja ou não a liturgia da igreja, qualquer coisa que se coloque entre esse crer e Deus aceitar, ignora, não existe. Está errado. A partir da pessoa de Jesus, a partir da inauguração da graça, qualquer coisa entre o crer e Deus aceitar deve ser ignorado, porque é a graça que é o favor imerecido nos alcançou. E a gente vai continuar mais um pouco aqui. A gente vai ler agora o versículo 1 do capítulo... Não, vamos ler ainda o capítulo 3, versículo 23, por favor, Bia.
Ainda falando sobre essa mudança que Deus traz para a gente. Antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós. Eu achei muito, muito curioso como a Bíblia traz isso. A lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Olha que loucura, tomando conta de nós. O que será que o texto, o que será que a Bíblia quer dizer para a gente com esse tomando conta de nós? Às vezes a gente vai olhar para a lei e vai achar que ela é de todo ruim. A gente vai achar que a lei, e de fato a partir da graça a gente tem uma outra visão sobre a lei, mas a lei durante um dado tempo foi necessária. E hoje ainda é a gente olhar para a lei a partir da visão modificada e vivificada pela pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo vivendo em nós. A gente olha para a lei e a gente não tem que simplesmente ignorar e dizer que ela... Não, a gente tem que entendê-la a partir da renovação do nosso entendimento através de Jesus em nós. E a lei, durante um tempo, existiu com o objetivo de estar tomando conta de nós. Porque imagina se não existissem as leis. Seria caos. Não é que com as leis talvez não fossem, mas sem as leis seria completo caos. E vamos continuar. Assim, vamos lá. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei. Não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Precisar, sinônimo de necessitar. A lei continua existindo, mas agora eu sou livre. Eu não preciso mais dela. Não é ela que determina para onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou viver, como vai ser a minha vida. Não é a lei mais que decide sobre as minhas ações. Não é mais a lei que determina as pessoas, os lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu vou me relacionar. Não é a lei mais que decide se eu vivo ou se eu morro, se eu sou pecador ou se eu não sou, se eu estou fardado ao céu ou ao inferno. Não, não é mais a lei. Eu não preciso mais da lei, porque algo aconteceu. Chegou o tempo da fé. Chegou o tempo da graça. Chegou Jesus. Chegou. Ele chegou, e Ele chegou mudando tudo, inaugurando um novo tempo. Jesus chegou nos dando liberdade, vida e vida em abundância. Jesus chegou trazendo vida ao vale de ossos secos. Jesus chegou acendendo a luz e trazendo luminosidade para aquilo que estava obscuro. Jesus chegou, igreja. E quando Ele chega, tudo muda. Quando Ele chega, a gente não é mais as mesmas pessoas. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Quando Ele chega, precisa haver uma mudança de vida. Jesus chegou. Jesus chegou. Eu poderia falar um monte de outras coisas, eu poderia estar enfatizando um monte de outras coisas, mas a boa nova do Evangelho é essa: Jesus vive para todo sempre. Jesus chegou. E nele a gente tem tudo. Nele a gente é feliz. Nele a gente não tem nada, mas tem tudo. A gente está entristecido, mas a gente está sempre alegre. Nele a gente não está tendo... Nele a gente é o povo mais feliz da terra. Jesus chegou. O tempo da fé chegou. E vamos continuar. Capítulo 5, versículo 1. Por favor, Bia. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui nesse contexto a gente está falando de uma escravidão das leis, né? Eu já mencionei aqui a circuncisão, e não só a circuncisão, mas várias outras leis que existiam na época. Mas quando a gente lê esse texto, a gente pode aplicar para outras coisas nas nossas vidas. A gente está num momento de renovação, vamos pensar assim, né? Primeiro mês, um novo ano, os primeiros dias. E aí, quando a gente pega
e olha para isso e vê Jesus, vê o texto dizendo para a gente que Jesus nos chamou, Cristo nos chamou para sermos realmente livres, eu penso que ele, inclusive, gostaria de nos libertar de nós mesmos, dos nossos pensamentos sobre nós mesmos, das nossas emoções que nos aprisionam, dos nossos pensamentos obsoletos, dos nossos pensamentos antigos, os nossos pensamentos que são fundamentados lá na época da lei, os nossos pensamentos que fazem com que nós olhemos para nós mesmos, às vezes até, e pense, não, eu não tenho nada de bom. E, de fato, se não fosse a graça, não teríamos, mas houve a graça. E sabe uma coisa interessante? No Natal agora, eu vivi um momento que Deus testou minha fé. Ou eu diria minha paciência. Eu estava lá estava num lugar, né? Não vamos expor pessoas. Eu estava num lugar e a gente estava falando alguma coisa de culto de Natal. Aí essa pessoa falou para mim assim, o culto de Natal da minha igreja vai ser amanhã. Amanhã era dia 25, o Natal mesmo. Aí eu falei, não, o meu da minha igreja foi ontem, dia 23. Pairou um silêncio. Aí eu olhei assim, ai Deus, dá-me graça. Aí parou um silêncio. Passou 1, 2 segundos, ele olhou para mim assim, meteu serinho, pastor. Olhou para mim assim, mas o aniversário de Jesus é amanhã, né? Gente, Diácono Miriam, fala o quê? Quase que eu pedi para ele a certidão de nascimento, para poder confirmar. Cadê o RG? Dia 25 de dezembro. Onde está escrito? Foi dia 25. Que horas que nasceu? 2 da tarde? De manhã? Aí eu olhei para ele, pensei, Deus, porque eu tenho preguiça, né, de algumas coisas. Aí eu falei, não, mas isso aí é uma questão, né, complicada, porque não existe, não tem como saber. A gente está falando de uma questão de costumes. A gente tem um costume de comemorar dia 25 de dezembro e tudo mais, aí a gente faz aquele monte de rabanada, que eu sempre falo de rabanada, a gente faz aquela comilança, reúne a família, e, enfim, a gente vive aquele momento, aquela emoção que é necessária, que é boa, que traz boas memórias para as nossas casas, para as nossas famílias, mas é uma pessoa, por exemplo, e eu falo isso não só por esse questionamento, mas por N outros contextos, que está presa a um legalismo, a uma coisa que não existe. Não existe. É gente assim, igreja. E quando eu falo gente assim, eu me incluo nesse tipo de pessoas, porque a gente, às vezes, fala do outro, não enxergando que a gente faz igual em outros contextos, né? Que vai olhar Jesus entrando na casa lá de Zaqueu e vai falar, não pode entrar. Vai entrar na casa dele? É por causa de pensamentos como esses que a gente tem, que a gente vai olhar Jesus curando no sábado e vai falar, não pode curar. Que história é essa? É por causa de pensamentos como esse que a gente vai olhar Jesus morrendo na cruz e vai falar, e é Deus? Por que ele não mandou matar todo mundo aqui e tal, e não desceu triunfante ali daquela cruz e desceu fogo? É isso, é o pensamento religioso que a gente vive, que vai levando a gente para esse lugar, às vezes sem a gente nem perceber. A gente só vai indo. A gente só vai indo. A gente aprendeu a ser crente, a cumprir a agenda de crente, a vestir roupa de crente, a falar igual crente, a agir igual crente. Mas agora vamos falar sobre ser cristão? A gente aprendeu? A gente está aprendendo a amar o inimigo? Amar aquele que ofendeu a gente? Se entregar, se for necessário. Amar o próximo como você se ama, como eu me amo. Será que a gente faria como Abraão? Entregaria o seu próprio filho se Jesus pedisse? Se Deus pedisse? Se Deus demandasse da gente tamanha entrega, tamanho sacrifício? Faríamos isso? Não sei. Numa reunião de jovens, a gente falou sobre esse texto de Abraão, a gente estudou sobre isso. Eu não sou pai, e é muito doido, eu falei isso com muito... Eu falei, na época, só Elias, que era pai.
acho que Vitinho também, né? E a gente falou sobre isso. Se Deus pedisse hoje o Enzo, a Esté, cara, que loucura é essa? Se pedisse hoje Beatriz e Giovana, será que a gente ia pegar a criança, subir lá, preparar tudo? Porque Abraão não sabia que ia acontecer um livramento, que Deus ia falar no final de tudo, já quando ele estava... Não precisa. Abraão não sabia, Abraão foi na dispensação de Deus. Mas ele foi. Se fosse a gente ia? Eu não sei. Fica aí no ar, quando eu tiver meu filho eu volto para dizer para vocês. E aí, a gente tem essa facilidade muito grande de pregar e de trazer esse legalismo, essa religiosidade, quando, na verdade, o que Deus nos chama é para um lugar de muito mais seriedade. É um lugar de relacionamento com Ele, é um lugar onde a gente deixa de ser crente e vira cristão. É um lugar onde Deus, quem governa a minha casa e a sua não é mais a gente, é o Senhor. É um lugar onde quem governa a nossa agenda não é mais a gente, é o Senhor. Então, se eu tenho uma agenda toda pronta para fazer tudo certinho, desde o horário que eu acordo ao horário que eu vou dormir, e do nada muda tudo, está tudo bem. Deus tem que ter essa liberdade de fazer isso nas nossas vidas. Deus tem que ter essa possibilidade de fazer o que Ele quiser com a gente. Ah, mas eu tinha um sonho. Mas se Deus quiser, eu não vou fazer. Mas eu idealizei tanto, eu quis tanto, eu pedi tanto, eu trabalhei tanto, eu juntei meu dinheirinho. E se Deus falar não? Se não for para acontecer, Deus precisa ter liberdade de fazer de nós o que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Vamos lá, a gente já leu 5:1, né? E aí, eu também vi uma coisa muito interessante, já indo para o final, que é o seguinte: o legalismo é a tentativa da gente de acrescentar alguma coisa, algum ponto, a algo que é imutável, que é a palavra de Deus. Quando a gente começa a inventar um monte de regrinha, um monte de coisinha, eu lembro que quando Esté nasceu, e ficou um tempo sem ministrar louvor com os jovens, e aí teve um dia que ela me perguntou assim: será que eu posso subir, mas se Esté chorar, eu posso cantar com ela no colo e tal? Eu falei: mas claro que pode. Que loucura é essa? Tinha nem que me perguntar. Mas no legalismo, na religiosidade, é loucura a pessoa estar aqui em cima com a criança no colo. E eu estou dando um exemplo bobo, tá? Estou dando um exemplo muito, muito bobo, porque se a gente for falar de religiosidade, a gente tem pano para manga, de coisas muito mais sérias. Tá bom? Mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque não foi isso que Deus me direcionou. Mas o legalismo é essa tentativa da gente tentar inserir coisas, trazer mais fatos, trazer mais pontos e vírgulas, e eu acho, e eu penso, há algo que é imutável, que é a palavra de Deus. Então, olha só, igreja, diante disso aqui, que é a palavra do Senhor, o que eu penso, o que você pensa, não importa. Essa palavra, ela é imutável. Não importa, mas eu acho, mas eu penso. Com todo respeito, eu não estou me importando com isso. É a palavra de Deus. Ela não vai mudar. Não vai. Diante dessa palavra, diante dessa verdade, nada se mantém. Nada. Sua criação, minha criação, as maldições hereditárias, aquilo que falaram para o seu pai, para o seu avô, que a geração dele ia todo mundo morrer, ia todo mundo ser doente, que só ia ter pessoas envolvidas com droga, com prostituição, que não sei o que lá, não se mantém. Quando a gente chega na palavra de Deus, quando a gente encontra a pessoa de Jesus que inaugura a graça, quando somos revestidos e renovados pelo Espírito Santo vivendo em nós, nada se mantém, não há maldição hereditária.
o que for, não se mantém. A palavra é tudo. É tudo. Tudo isso, Paulo vai trazer ao longo do livro de Gálatas, né? Que se a gente fosse pegando aqui, e eu fechei de novo a Bíblia, e depois eu ia ler mais uma vez. Olha, eu não estou me ajudando. Vamos lá. Paulo ele ia trazer aqui várias coisas, está trazendo aqui várias coisas, se a gente for ler os capítulos todos, a gente vai testemunhar isso, para falar sobre uma coisa muito importante, que eles não tinham entendido, apesar de tudo que viveram, e que talvez nós não tenhamos entendido ainda, apesar de tudo que vivemos. Sabe o que é? Paulo queria falar sobre graça. Paulo queria falar sobre favor imerecido. Paulo queria falar que o sacrifício de Jesus foi suficiente, que não precisava de mais nada. E olha como essa palavra ela é atual em 2024. Quantos de nós estamos vivendo uma vida legalista e sendo infeliz com isso? Impondo um legalismo sem era nem beira nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos de maneira geral. Quantos de nós estão vivendo vidas infelizes, medíocres, por conta de legalismo? Sem motivo. Sem motivo. Sabe por que sem motivo? E eu não estou falando isso porque eu acho. Eu estou falando isso porque a Bíblia nos garante que a partir de Jesus, fomos alcançados pela graça, favor imerecido, temos tudo. A partir de Jesus, em Jesus somos felizes. Em Jesus temos vida. Em Jesus temos vida. Em Jesus temos vida. A gente pode sorrir. A gente pode ser feliz. A nossa casa pode ser um pedacinho do céu. Quando eu abro a minha boca, quando você abre a sua boca, pode sair vida. Pode transformar gerações, pessoas, famílias. A partir de Jesus. A partir de Jesus, há um novo tempo garantido para nós. O Evangelho é a grande boa notícia. O Evangelho ensina para a gente algo muito importante. Você é livre. Você não é mais escravo do que disseram. Você não é mais escravo do que falaram para você. Ah, mas que a macumba não importa. Ah, mas o trabalho não importa. Você é livre. Não tem pecado que te aprisione. Não tem passado que te aprisione. Não tem emoção que te aprisione. Em Jesus somos livres. Em Jesus temos tudo. Eu ouvi, estudando, uma expressão que diz: alguém foi para a cadeira elétrica no seu lugar. Jesus foi. Ele morreu. Foi para a cruz. Se entregou como ovelha muda aos matadouros. Carregou um peso. E eu não sei, talvez 2 toneladas a cruz, não importa nesse contexto do que eu vou dizer. O peso que Jesus carregou era muito mais do que o peso da madeira nas costas dele. Jesus carregou o peso de pecado de um mundo inteiro nas costas. Vocês já passaram por situações onde você faz uma coisa não tão legal e aí você fica meio inquieto, você fica nervoso porque você pecou, você fez uma coisa e você às vezes não consegue dormir, você está se sentindo, às vezes, você fica pensativo, se sentindo sujo, você quer se reconciliar, você quer pedir perdão algo para a pessoa. Sabe, esse pecado às vezes não tira a nossa paz. Imagina o pecado de um mundo inteiro nas costas. Imagina, não estou falando de 10, 20, 30, 100 pessoas, não estou falando do pecado da árvore da vida. Estou falando do pecado do mundo inteiro. A cruz era a coisa mais leve que ele estava carregando.
A cruz, se fosse só a cruz, acho que Jesus estava só a cruz, me dá aí que eu levo. Mas o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele, sofrendo, chorando, derramando sangue. E através dele, nesse mesmo ato, enquanto tudo isso estava acontecendo, ele estava inaugurando um vivo e novo caminho, rasgando um véu de cima a baixo, restabelecendo uma ponte entre nós e Deus, fazendo com que aqueles que estavam fadados à morte voltassem a ter a possibilidade da vida em abundância. Uns olhavam e falavam, está só morrendo. E Jesus, naqueles atos dele, enquanto ele caminhava, enquanto ele era crucificado, eu vou conjecturar que ele estava pensando, enquanto olhavam para ele e viam morte, ele pensava que através da sua morte vinha a vida. Através da sua entrega vinha a vida. Através do seu sangue derramado, tinha pessoas felizes, alcançadas pela renovação do Espírito Santo. Enquanto ele morria, talvez ele pensasse que nós estaríamos aqui, podendo ser felizes e adorar o nome dele. Jesus pensou em tudo. Ele se entregou e nos possibilitou a felicidade, a liberdade, a plenitude. Esse é Jesus. E eu gostaria muito que a gente pensasse sobre isso nesse momento que a gente está de início de ano, igreja. 2024 não é o ano de vivermos como se estivéssemos encarcerados, presos às nossas emoções, ao que disseram. Em nome de Jesus, sejamos livres. Que em 2024 sejamos livres. Livres. Livres para pedir perdão, livres para amar, livres para cuidar, livre para levar a palavra do Senhor, para ministrar para as pessoas, livre para viver o seu ministério dentro dessa igreja, livre para você viver aquilo que Deus te entregou e você sabe que Ele te entregou, livre para dizer sim para Deus, porque o pecado que você acha que te aprisiona, não te aprisiona mais. Livres. Livres para ser feliz, livres para sorrir. E não é sorrir de qualquer jeito, é sorrir. Livre, eu profetizo em 2024 liberdade sobre as nossas vidas. E para encerrar, eu vou ler o versículo, e esse aqui eu realmente me derrubei porque eu não anotei, mas eu achei. Capítulo 2, versículos 20 e 21. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E aqui me chamou a atenção e me derramou pra caramba lá em casa quando eu estava estudando. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Se é por meio da lei, o véu foi recosturado. Se é por meio da lei, não faz sentido. Mas a parte que mais me fez pensar é quando Paulo inicia o versículo 21 dizendo: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Eu me recuso, igreja. Eu gostaria que você também se recusasse. Aceite a graça. Aceite a graça sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aceite a graça sobre a sua família. Aceite a graça.
Aceite a graça. Eu me recuso a rejeitar a graça e viver como quem rejeita a graça. Quem rejeita a graça não é feliz. Quem rejeita a graça vive uma vida medíocre. Quem rejeita a graça vive o mais ou menos. Quem rejeita a graça vai empurrando com a barriga. Quem rejeita a graça vive uma vida sem sentido, caminhando para onde? Caminhando para quê? Em direção aonde? Mas quem entende e aceita a graça, aí é outra história. Vive vida e vida em abundância.